Amém? Tem alguém desanimado aí? Não? Então tá bom. Então vamos descobrir isso, vamos identificar isso na prática. Nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens, a qual abordaremos vários assuntos. Dentre eles, tem alguns que já estão escritos aqui e a gente passou alguns dias aí compartilhando nas redes sociais, falando com vocês. Vamos falar sobre desânimo. Fala comigo assim, desânimo. Vamos falar sobre cansaço. Fala, cansaço. Vamos falar sobre preguiça e depressão. Entre outros assuntos também. Agora fala assim, nada disso me pertence. Isso mesmo. E então, a partir de hoje, nós seremos instruídos, ensinados dentro da palavra, com a finalidade de nos orientar e nos libertar também dessas realidades. Ao longo dessas mensagens estaremos abordando vários assuntos, entre eles o que nós citamos aqui. E então eu tenho um desafio para você, não deixar de vir nas próximas semanas, principalmente na semana que vem, vamos continuar esse assunto, e não vem sozinho, traga alguém para cá que de repente está precisando ouvir uma orientação nessa área, convide, seja um amigo, um familiar, um colega de trabalho. Às vezes tem pessoas que estão caminhando ali, bem pertinho de você. Obrigado. É estratégia você acordar, olhar para mim. Um monte de gente olhou para cá para frente. E então, talvez pessoas estão caminhando com você e estão ali desanimadas, cansadas, e estão precisando dessa orientação e vocês podem trazê-las para cá. Abra sua Bíblia, por favor, na carta do apóstolo Paulo, à igreja em Corinto, no segundo livro, na segunda carta, 2 Coríntios, lá no capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, lá no versículo 16. Aqueles que nos visitam nessa noite, se você estiver sem Bíblia, tenho certeza que alguém já dividiu com você, já compartilhou aí, um irmão que está do seu lado já dividiu. Se não, não me deixe mentir aqui, tá bom? Olha para a sua direita e sua esquerda, vê se tem alguém sem Bíblia, divida, compartilhe. Ou então, se tiver dificuldade de encontrar 2 Coríntios, capítulo 4, você, por favor, faça as honras da casa e ajude essa pessoa a encontrar. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Quem achou, diz amém. Quem não achou, fala, preciso de ajuda. Ou todo mundo encontrou, ficou com vergonha de falar, né? Então, se estiver precisando de ajuda, cutuca alguém que está do seu lado aí e fala, me ajuda aqui. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Vamos ler então juntos. Diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, talvez a sua versão esteja se corrompa, mas a melhor tradução aqui, de acordo com o original, é envelheça. E então, por mais que o nosso homem exterior se envelheça, ou uma outra tradução, deteriore, deprecie, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. E então por aqui já começamos a perceber que faz sentido. A sua tradução que diz se corrompa, o corromper está ligado sim ao contexto. Mas no nosso vocabulário aqui, na língua portuguesa, o corromper está ligado à corrupção, está ligado à venda, a perder propósito. Então, muitas das vezes não traduz com clareza aquilo que expressa aqui. Então, o que está dizendo aqui é o seguinte: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior envelheça, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. E então o nosso homem exterior, quem é o homem exterior? É o corpo físico. Por mais que o corpo físico, ao passar dos dias, dos meses, dos anos, envelheça, que é normal que isso aconteça, sim ou não? Pensei que isso acontece comigo, barba, cabelo branco, pensei que esse problema era só comigo. Mas por mais que o nosso homem exterior envelheça, o nosso homem interior, ele pode ser renovado dia a dia.
Então, de acordo com que a natureza, a gravidade, as leis da física causem resultados, sequelas, consequências para o nosso corpo físico, que é o nosso homem exterior, a gente envelhece dia após dia. Porém, o nosso homem interior, ele pode, essa é uma opção, ele pode se renovar dia após dia. Existem pessoas que acabam também envelhecendo o seu homem interior. Ou, para você não ficar chateada, a sua mulher interior também. Porque o homem aqui não está ligado ao sexo, mas está ligado à classe dos seres humanos. E então, para que a sua alma não envelheça dia após dia, junto com o seu corpo, isso vai depender de você. E tem uma estratégia, tem uma forma que nós podemos utilizar, uma estratégia que nós podemos utilizar para que essa ação não agrida a nossa alma. E a gente vê em alguns casos que as pessoas por fora estão até novas, jovens, mas aquela pessoa é um velho ranzinza, é um velho enjoado, chato. Você olha e fala assim, poxa, mas é tão jovem, tão novinho, tão novinha, mas é chato, é enjoado. Por que que isso está acontecendo? É porque o homem interior, é porque a pessoa interior tem envelhecido, tem depreciado dia após dia. Enquanto a proposta é que nós possamos renovar o nosso homem interior, a nossa alma, dia após dia. Então o apóstolo Paulo, ele escreve aqui essa carta aos irmãos lá em Corinto. Aqui ele estava na sua terceira viagem missionária. Ele estava lá na região da Macedônia, precisamente na cidade de Filipos, no ano 57 depois de Cristo, quando ele escreveu essa carta. E a segunda carta do apóstolo Paulo aos irmãos lá em Corinto é uma carta muito especial, porque nessa carta ele está mandando ali uma mensagem sobre testemunhos da sua caminhada, do seu ministério, e para agradecer sobre os resultados de mudanças que esses irmãos tiveram, com base na primeira carta que ele havia enviado para corrigir, exortar esses irmãos que haviam se desviado do propósito do Senhor. E então nessa segunda carta o apóstolo Paulo agradece, elogia esses irmãos por terem ouvido a direção do Senhor, e aqui ele conta inúmeros testemunhos dele. Na verdade existe concentrado aqui em 2 Coríntios a maior parte da biografia do apóstolo Paulo do que em qualquer outro livro ou qualquer outra carta que ele escreveu. Sabemos mais sobre o apóstolo Paulo aqui em 2 Coríntios do que todos os outros livros, outras suas cartas reunidas. E então aqui nesse trecho, quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, nós não desanimamos. Muito pelo contrário, o nosso homem exterior, ele pode até envelhecer a cada dia, mas o nosso homem interior, ele se renova a cada dia, a cada momento. Então o apóstolo Paulo estava testemunhando, e ele estava falando isso em face dos desafios, dos problemas, das dificuldades que ele já tinha passado ao longo da sua vida, da sua caminhada. E aqui na sua terceira viagem missionária, nós estamos falando de um homem que já havia sido preso várias vezes, um homem que havia sido açoitado várias vezes, um homem que tinha estado entre a vida e a morte, havia sido condenado à morte. Nós estamos falando aqui de uma pessoa que tem realmente gabarito para falar. Nós estamos falando de uma pessoa que tinha passado por muitos problemas, por muitas dificuldades na sua vida. E se tem alguém que tinha motivo para desanimar, era o apóstolo Paulo. E principalmente porque, assim como aconteceu na igreja de Corinto, ele passava lá naquela cidade, ele visitava aqueles irmãos, ensinava, instruía e viajava para outros lugares. E então, quando ele estava em outras viagens, ele ouvia notícia, o pessoal lá está fazendo tudo diferente que você falou, está fazendo tudo o contrário, o pessoal lá está com briga, está em contenda, o pessoal lá está adulterando, está uma bagunça, está uma zorra aquilo lá. E então o apóstolo Paulo podia olhar para a situação que ele estava passando, passava fome ao longo das suas caminhadas, foi preso, foi açoitado, condenado à morte. O apóstolo Paulo podia olhar e falar assim, quer saber? Eu desanimei dessa situação. Eu não vou ficar investindo mais o meu tempo com esse povo não vou ficar gastando tempo com eles não. Porque eu vou lá, eu visito, eu oro, eu ensino, eu oriento.
e eles fazem tudo ao contrário e as coisas só complicam. Não está valendo a pena o preço, o alto preço que eu estou pagando. Quer saber? Eu vou largar esse pessoal de lado. Se o apóstolo Paulo tivesse feito isso, o desânimo tinha tomado conta da vida dele. E esse seria o primeiro passo, o primeiro estágio, para uma série de problemas e consequências que viriam sobre a vida dele e sobre a vida de muitas pessoas que dependiam dos seus ensinamentos. Mas aqui o apóstolo Paulo lhe dá um testemunho. Ele fala em face de todas as suas dificuldades, ele fala assim: nós não desanimamos. Nós somos do grupo de pessoas que não desanimam. O nosso homem exterior envelhece como de todo mundo, mas existe um segredo em nós, porque o nosso homem interior, ele não envelhece como o nosso corpo físico envelhece. A nossa alma não envelhece da forma que o nosso corpo físico envelhece. Esse é o nosso segredo. Nós renovamos a nossa alma dia após dia. E então o apóstolo Paulo está testemunhando o segredo de um grupo de pessoas, o segredo dos vencedores. E eu quero, para a gente entender com precisão, com profundidade o que o apóstolo Paulo está falando, eu quero estudar com vocês aqui o sentido dessa palavra, a palavra desânimo. Se a gente for olhar no dicionário da língua portuguesa, desânimo quer dizer falta de entusiasmo. Desânimo quer dizer falta de entusiasmo. E então, falta de entusiasmo é uma definição sobre desânimo. Mas, como eu costumo dizer, a língua portuguesa falha, peca nisso. Porque falta de entusiasmo é raso, é insuficiente para definir essa palavra como um todo. Então, desânimo é também falta de entusiasmo, mas é muito mais do que isso. Então, para a gente entender essa palavra, entender o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nós precisamos recorrer ao idioma original, que no caso o grego, que foi o idioma qual o apóstolo Paulo falou e escreveu exatamente isso daqui. E no grego, nós colocamos aqui uma imagem. Desliga a luz aqui de cima, por favor. Fazendo o estudo dessa palavra, que é chamado etimologia, nós encontramos o seguinte: lá no idioma do grego, nós vemos a palavra afimeu. Essa palavra ali, afimeu, é a palavra que traduz desânimo. E essa palavra afimeu, ela está ligada a sem ânimo, abatido e desencorajado. Porém, nós percebemos que essa palavra, ela não é uma palavra original por si só. Ela deriva de outra, ela é uma palavra derivada. E ela deriva de qual palavra? Da palavra que está ali embaixo, efimeu. Essa palavra, você pode perceber que aqui no início, das duas, elas parecem iguais, mas o início delas aqui é diferente. Na palavra de cima, afimeu, existe ali o alfa, que dá o sentido da negativa. Por exemplo, constante e inconstante. E então nós usamos esse prefixo in, aqui na língua portuguesa, para negar aquilo que estamos falando. Existem as pessoas que são constantes e existem as pessoas que são inconstantes. E então o alfa, quando vem no início das palavras no grego, ele vem exatamente com esse objetivo, de trazer uma negativa. Então essa palavra, ela é só uma negativa de uma outra palavra. E ela é negativa de efimeu. Essa palavra efimeu, aí sim, aí nós podemos estudar ela. Ela traduzida é ânimo. E o que quer dizer esse ânimo? Quer dizer coragem. E a melhor definição para a gente entender precisamente: prontidão para fazer. E então, efimeu, que nós chamamos de ânimo, é o quê? Prontidão para fazer. As pessoas que têm ânimo na sua vida, o que é ter ânimo? É estar sempre pronto para fazer. O que é uma pessoa estar desanimada ou não ter ânimo? Ela é não estar pronta para fazer. Então isso é ânimo, isso é efimeu e afimeu. Afimeu é a negativa de efimeu, é o contrário de ânimo, não ter ânimo. Então ter ânimo é estar sempre pronto para fazer. Olha a pessoa que está do seu lado e fala para ele, para ela assim: ter ânimo é estar
sempre, repete, sempre pronto para fazer. Entendeu? Mas para fazer o quê? O que precisar. Isso é uma pessoa com ânimo. Precisa resolver um problema agora. Vamos lá, estou à disposição. Precisa comer um churrasco agora. Vamos lá, estou à disposição. O que? Viu só? Que coisa? Viu como é que aqui tem infestado de afimeu? Quando falo tem que resolver um problema, não aparece um. Agora quando falo de comer o churrasco, você viu que o povo gritou? Sabia que pode não ser à toa que você está sentado dessa pessoa aí, que está ao seu lado? Sabia disso? Você está sentado exatamente ao lado de uma pessoa? Deus pode ter usado essa pessoa aí para sentar do seu lado. Ela pode estar nesse momento com desejo de pagar o lanche para alguém quando sair aqui do culto. Irmão, tem que estar sempre pronto para fazer. Isso é efimeu. Viu? Ou você acredita em coincidência? Eu não acredito. Deus colocou alguém do seu lado aí e pode estar queimando, ardendo no coração dela um desejo de pagar um lanche para alguém, de fazer a obra, né? Ser generoso. E Deus te colocou aí para ser abençoado. Então pensa nisso. Então, irmãos, efimeu é estar sempre pronto para fazer. Isso são pessoas que o apóstolo Paulo considera as pessoas animadas. E então, traduzindo, né, para a gente entender melhor o que o apóstolo Paulo estava falando, ele diz assim: por isso não desanimamos, por isso não afimeu. Ou seja, por isso nós nunca deixamos de estar sempre prontos para fazer o que tem que ser feito. Muito pelo contrário. O nosso homem exterior, o nosso corpo físico, envelhece a cada dia. Mas o nosso homem interior, a nossa alma, essa se renova a cada dia. E então existe um segredo aqui que você precisa conhecer esse segredo para que você faça parte desse grupo de pessoas. O grupo de pessoas que nunca desanima, que está sempre pronta para fazer. Mas para fazer o quê? Aquilo que for necessário. Porque em muitos momentos, meus irmãos, da nossa vida, da nossa caminhada, surgem necessidades, surgem demandas na nossa vida. E em função do desânimo, essas demandas, essas necessidades vêm, aparecem e nos pegam exatamente de surpresa no tempo que estamos desanimados. E o que é estar desanimado? É não estar pronto para fazer. Não está apto, não está disponível para fazer. E isso não está ligado à qualificação, não está pronto, não está ligado à qualificação. Não está pronto para fazer é não estar disponível. Você não está disponível para fazer o que tem que ser feito. E então, quando vem uma demanda, uma necessidade, e nós não estamos prontos, aquela necessidade ela pode ampliar, ou ela pode gerar problemas e consequências muito graves, porque nós não estávamos prontos para fazer. Existem várias formas, várias ferramentas que o nosso adversário usa contra as nossas vidas. Várias estratégias, várias ferramentas. Você é testemunha disso. Você sabe a quantidade de ciladas, de setos, de dardas, de tantas ferramentas que o adversário já usou na sua vida para tentar te paralisar. E quando fazemos os estudos das ferramentas, das armas do nosso adversário contra as nossas vidas, a teologia classifica essas armas em 4 classes, em 4 níveis. Na primeira classe, no primeiro nível de armas do nosso adversário, está os vícios e os pecados sexuais, por exemplo. Então são as primeiras ferramentas que geralmente ele utiliza para abater, para alcançar a vida das pessoas. Vícios e pecados sexuais. E de fato realmente abate e atinge a vida de muitas pessoas, consegue prender a vida de muitas pessoas através dos vícios e dos pecados sexuais, entre vários outros. Tem uma série de armas aqui que eu não vou citar todas porque senão a gente prolonga muito. E então as pessoas que conseguem driblar, fugir dessas primeiras armas, dessas primeiras classes de armas
que o nosso inimigo usa contra a gente, quando olhamos uma guerra, não sei se você já viu um vídeo, já viu uma reportagem de uma guerra em um país, existem várias ferramentas. E então você vê caminhões-tanque, você vê aviões, você vê navios submarinos. Existem várias formas, várias ferramentas que um exército usa como estratégia para atacar um outro país, uma cidade, para atacar o seu inimigo, o seu adversário. E na verdade essas armas elas vão trabalhando por níveis. Eles não começam geralmente com as armas mais fortes. Eles começam com ataques bélicos com um potencial um pouco menor e depois vão aumentando, vão agravando esse potencial. E então Satanás, o nosso adversário, ele também faz assim nas nossas vidas. Ele usa a primeira classe de armas contra as nossas vidas, que são os vícios, os pecados sexuais, entre muitos outros. E consegue aí atingir, abater muitas pessoas. Mas existem pessoas que são resistentes. Existem pessoas que fogem, que conseguem resistir, fugir, driblar essas armas. Mas aí existe a segunda classe. E na segunda classe existem aqui algumas armas mais nobres, mais chiques, tipo vaidade, mentira, ódio, inveja, cobiça, entre outras armas, entre outras ferramentas. Então muitas pessoas que conseguem fugir das primeiras armas, ligadas aos vícios e pecados sexuais, acabam caindo nas segundas armas. São atacadas e são atingidas pela vaidade, pela mentira, pelo orgulho, pelo ódio, pela inveja, pela cobiça, geralmente ligado a sentimentos. Então a segunda classe de armas do nosso inimigo contra as nossas vidas, geralmente está em torno de sentimentos. Mas existem pessoas que resistem a isso também, conseguem driblar e conseguem fugir dessas armas. Mas aí não acabou. Tem a terceira classe das armas do nosso inimigo, que são assassinatos, roubos, violências. São armas mais violentas. Então vemos as primeiras armas, que são vícios e pecados sexuais ligados a desejos. Vemos a segunda classe de armas ligado a sentimentos. E vemos a terceira classe de armas ligado à violência, à ação física. E então existem pessoas que caem nessa classe aqui. Foge da primeira, foge da segunda, mas na terceira classe elas são atingidas. Não consegue muitas das vezes conter os seus desejos, ou se conseguir, não consegue conter os seus sentimentos, ou se conseguir, cai na questão física. Não consegue conter o seu avanço, a sua força, a sua expressão física, e se tornam muitas das vezes pessoas violentas. Essas classes aqui, elas são responsáveis por abatimento de muitas pessoas. Mas existe um grupo de pessoas que consegue fugir dessas três classes. As pessoas que não são abatidas pelos vícios, pelos pecados sexuais, não são abatidas pelos problemas emocionais, não são abatidos pela violência. Mas tem a quarta classe, e essa classe é exclusiva. Essa classe ela tem um grande poder bélico. E nessa classe só existe uma ferramenta que está na quarta classe de estratégias do nosso adversário. E essa ferramenta é exatamente o desânimo. E então nós vemos pessoas fortes, corajosas, valentes, que resistiram a muitos ataques, muitas ciladas, passaram por muitos problemas, muitas adversidades ao longo de toda a sua história. Conseguiu ser um homem, uma mulher de Deus e fugir dos vícios, dos pecados sexuais. Conseguiu ser um homem, uma mulher de Deus e conseguiu fugir da vaidade, da mentira, do ódio, da inveja, da cobiça, de tudo isso. Não foi o suficiente para paralisar essa pessoa. Vem a terceira classe de armas e as questões violentas, assassinatos, roubos, violência. E a pessoa também não é abatida, não se entrega por isso. Mas então chega a quarta classe de armas, e nessa quarta classe só tem uma arma, que é o desânimo. E nós vemos pessoas que driblaram meio mundo, que venceram meio mundo com muita força, com muito ânimo, resistiram a todas essas estratégias do adversário, mas caem exatamente aqui. Eu tenho visto muitas pessoas, grandes homens e mulheres de Deus, que resistiram a ataques inimagináveis na sua vida,
que ao longo da sua caminhada conseguiram ser fortes e resistiram a muitas armas pesadas, muita artilharia pesada do inimigo. Mas foi exatamente na quarta classe de armas que não conseguiu resistir e não conseguiu atravessar. Pessoas que estão desanimadas e caídas pelo caminho. Não porque foram atingidos por aquelas outras armas fortes, mas que foram atingidos pelo desânimo. E o desânimo, a mira do desânimo é exatamente essa. Pode perceber que ele não é a primeira classe de armas, ele é a última classe. Porque ele quer pegar realmente um grupo especial de pessoas, um grupo seleto de pessoas. É por isso que você vê grandes homens e grandes mulheres de Deus que têm um testemunho, que têm frutos, que têm resultados surpreendentes, extraordinários na sua vida, mas estão à beira do caminho porque foram atingidos pelo desânimo. Conseguiram fugir de tantas coisas, conseguiram driblar tantas coisas, mas caíram em meio ao desânimo. E eu tenho visto muitas pessoas desanimadas. Eu tenho visto muitas pessoas caídas aqui, que não conseguem avançar, que não conseguem resultados na sua vida, porque estão caídas aqui. E essa questão, queridos, traz uma resposta para a nossa caminhada ministerial. Mas leva isso para o cotidiano da sua vida como um todo. Eu tenho visto casamentos arruinados por causa do desânimo. Eu tenho visto profissionais sendo mal sucedidos por causa do desânimo. Eu tenho visto pessoas sendo abatidas em todas as suas áreas, as suas vidas, por causa do desânimo, por causa dessa estratégia, dessa ferramenta do adversário contra as nossas vidas. E o desânimo, a primeira coisa que ele faz quando ele nos atinge, ele rouba de nós o desejo e a capacidade de tomarmos decisões. A primeira coisa que uma pessoa desanimada faz é parar de tomar decisões. Ela abre mão da sua caminhada, ela abre mão da sua vida, abre mão do seu ministério, abre mão do seu casamento, abre mão da sua vida profissional. Aquela área ali, ela abre mão. Ela aperta o botãozinho lá do piloto automático e deixa fluir no piloto automático. O meu carro tem piloto automático. Eu já utilizei várias vezes. Mas você tem que saber utilizar aquela ferramenta. Porque da mesma forma que ela traz conforto, ela traz perigo. Porque é um botão que você aperta lá no painel, no volante, e o carro ele regula, estabiliza a velocidade ali naquele parâmetro que você regulou. Então se você está a 100 km por hora, aperta aquele botão, ele vai manter o carro a 100 km por hora. Não interessa o que está à frente. Se vier um morro à frente, ele vai manter o carro a 100 km por hora. Se você estiver subindo o morro, ele acelera o carro para o carro subir aquele morro ainda a 100 km por hora. Se tiver uma curva, não interessa, ele vai manter a 100 km por hora. Se tiver uma pessoa na frente, não interessa, ele vai manter a 100 km por hora. A única forma de você desligar o piloto automático é apertando aquele botão de novo ou apertar os pedais lá embaixo. Você aperta o freio, o acelerador, e então o carro entende que você quer tomar o comando de volta e desliga. E então tem pessoas que por causa do desânimo apertaram esse botão do piloto automático na sua vida e estão deixando fluir no piloto automático. E vão batendo, vão esbarroando, vão se arrebentando ao longo do caminho, mas não desligam o piloto automático. Por quê? Porque foi roubado o desejo e a capacidade de tomar decisões. E quando nós paramos de tomar decisões nas nossas vidas, consequências, problemas vão surgindo e vão se agravando, porque foi roubado de nós a capacidade de tomar a decisão correta no momento oportuno. E então chega lá na frente, você está todo arrebentado já, e de repente quer apertar o botão e desligar o piloto automático. Só que já é tarde. Já se arrebentou, já machucou. Muitas das vezes já tem danos irreparáveis que não dá mais para a gente voltar e corrigir. E então a primeira coisa que o desânimo quer fazer comigo e com você é exatamente isso. Tirar da gente o desejo e a capacidade de tomar decisões. Eu tenho conversado com muitas pessoas, irmãos. Eu tenho atendido muitas pessoas. E muitas pessoas têm conversado comigo, ou com os pastores também. Os pastores têm me ajudado nessa tarefa. E muitas pessoas têm chegado até nós com um diagnóstico dizendo que estão em depressão.
Ah, estou com depressão. Aí daqui a pouco, amanhã, chega uma pessoa, pastor, estou precisando de ajuda, o que houve? Estou com depressão. Daqui a pouco chega outra pessoa, o que houve? Estou com depressão. E com essas pessoas nós temos feito algumas perguntas. E a primeira pergunta que eu faço para uma pessoa que chega com essa informação para mim é: quem te deu esse diagnóstico? Quem falou que você está com depressão? Não, porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, começa a rodar e não responde a pergunta. E eu pergunto de novo: quem falou que você está em depressão? Não, porque as coisas lá em casa estão complicadas, é tão difícil. Fala, não, tudo bem. Mas quem falou? E por muito custo no final diz: fui eu que falei que estou com depressão. Depressão é uma doença. Por mais que seja uma doença que esteja em evidência no século que nós estamos, mas nós não podemos considerar a depressão como uma moda. Diferente de algo que a gente vê uma pessoa usando uma roupa, um estilo legal, bonito, e a gente quer copiar, quer fazer aquilo ali também. Tem pessoas que estão assim. Às vezes acha bonitinho alguém dizer que está com depressão e quer tomar a depressão sobre a sua vida. Quer usar essa justificativa como resposta para o seu desânimo, para o seu cansaço, para a sua preguiça, para algumas outras coisas que estão acontecendo de verdade na vida dela, mas então elas trazem um diagnóstico totalmente errado. A Organização Mundial da Saúde traz uma lista de sintomas que precisam ser associados, combinados entre eles, para que seja fechado o diagnóstico de uma depressão. E tem uma lista de uma série de sintomas. Eu separei alguns. Entre eles, o primeiro sintoma que está na lista da Organização Mundial da Saúde: desânimo. Então, de fato, o desânimo é um dos sintomas da depressão. Mas a depressão não é o desânimo. Então a lista continua: irritabilidade, ansiedade, medo, insegurança, fadiga, indecisão, angústia e uma série de outros sintomas que, associados, combinados entre eles, realmente geram o diagnóstico de depressão. Mas eu estou dizendo que eu tenho conversado, atendido pessoas que estão desanimadas na sua caminhada. Nada mais do que isso, desanimadas. Algum problema, alguma circunstância, alguma questão externa que aconteceu na vida dessa pessoa e que gerou um desânimo. E o que é o desânimo? É você não estar pronto a fazer. Uma pessoa que estava ativa, estava sempre pronta a fazer o que tinha que fazer, mas de repente parou de estar pronta, parou de estar disponível para fazer o que tinha que fazer. E então nós vemos aí uma pessoa desanimada. Mas uma pessoa desanimada não quer dizer que ela está em depressão. Depressão vai muito além disso. Mas à medida que você está desanimado na sua caminhada por algum motivo, e você diz que você está em depressão, você está arrumando um grande problema. Por quê? A partir daí realmente pode acontecer desses outros sintomas tomarem conta das suas emoções, da sua vida, e você acabar entrando realmente em uma depressão sem necessidade, porque você se entregou, você se rendeu, você foi lá e se entregou de graça para essa situação. A depressão é uma questão complexa. A medicina tem trabalhado para auxiliar sobre isso. A psicologia tem trabalhado muito para fazer alguma coisa com relação a isso. A ciência tem tentado ajudar de uma forma geral, mas até a própria ciência, até a própria medicina, a psicologia, muitos assumem que a solução para a depressão não está na medicina, não está na ciência, mas está no Senhor. Muitos assumem isso, que a medicina ela só combate os sintomas, a causa ela não consegue combater. E então realmente é um problema muito complexo, muito complicado, mas que tem saída, que tem cura. E cura sobrenatural vindo da parte do Senhor sobre as nossas vidas. Mas existem pessoas que se entregam, se envolvem com isso, por isso tem se tornado o mal desse século, a doença desse século, que é a própria depressão, vindo com todo o conjunto de sintomas que ela traz consigo, porque as pessoas estão se entregando. E então aparece um sintoma daquela lista e a pessoa se entrega. Por exemplo,
dentre outros sintomas, eu citei para vocês o medo. O medo também é um dos sintomas da depressão. Mas quer dizer que quando você sente medo de alguma coisa, você está com depressão? Não. O medo nos protege. Nós precisamos sentir medo. Porque quanto menos medo nós temos, mais exposto a risco nós estamos. Então quer dizer que quando você sentiu medo de alguma coisa, de uma situação, você está com depressão? Não. Por quê? É um dos sintomas, mas ele está isolado, e aquele sintoma isolado não quer dizer, não quer apontar que nós estamos com depressão. Da mesma forma é o desânimo. E então tem pessoas que estão desanimadas e não estão conseguindo identificar na sua caminhada que desanimaram por causa de alguma coisa e pararam de estar prontas a fazer o que tinha que ser feito e estão dizendo que estão em depressão. Mas essas pessoas não estão em depressão. Estão só desanimadas. E deixa eu te dar uma boa notícia hoje. O desânimo tem solução. E uma solução bem simples, bem objetiva. Basta só você querer. E eu quero te ensinar, eu quero te mostrar a solução para o desânimo nessa noite. E eu tenho certeza que você vai vencer o desânimo na sua vida. E você vai ajudar as pessoas a vencer o desânimo na vida delas também. Existem dois tipos de desânimo. O desânimo momentâneo e o desânimo permanente. Fala assim, desânimo momentâneo. Isso aí. Esse é um tipo de desânimo. Qual é o outro tipo? Desânimo permanente. E qual a diferença desses dois? Primeiro, desânimo momentâneo. Que é o desânimo momentâneo? É aquela pessoa que, por exemplo, está de carro, viajando, ou na cidade mesmo, chovendo de noite e fura o pneu. Terminou de furar o pneu do carro de noite, chovendo. Tem como você sair do carro pulando? Estou feliz, estou animado com a situação, vamos embora, vamos tracar. Tem como? Não tem. Você vai desanimar com a situação. Brincadeira. Logo agora esse pneu vai furar. Ai, Jesus. Aí vai lá, vai descer, vai pegar o macaco, vai tirar, vai levantar o carro, vai tirar, vai trocar o pneu, vai se molhar todo, né? Desanimou. Mas chegou em casa, tomou banho, trocou de roupa. No outro dia, no máximo, está resolvido. Aquela questão do pneu foi de ontem. Outro tipo de desânimo momentâneo é quando o seu time perde, né? Inclusive vamos orar por alguns irmãos, os vascaínos, né, principalmente. Esses irmãos estão desanimados, irmão. E não tem como ficar animado em meio da situação dessa, né? Que eles estão atravessando esse vale que estão passando. Não é verdade, pastor? Está lá, confessando. Quando a gente confessa, tem cura, irmão. Tem cura, Deus cura quando a gente confessa. Mas é um desânimo momentâneo. Já passou? Olha lá. Já está até profetizando, já está falando no futuro, já passou. Ganhou de 4-1 ontem? Que beleza, hein? Então, isso foi momentâneo. A irmã está dizendo que já passou. Amém. E então isso é o desânimo momentâneo. Acontece uma situação, acontece algo isolado, que realmente aquilo nos abate por um momento, nos entristece, nos irrita. E aquilo causa muitas das vezes um desânimo momentâneo. Vai que você estava indo para um casamento, vai que você estava indo num aniversário, numa festa, para o shopping. Tem como continuar a ir para o shopping daquele jeito? Você está todo molhado, todo lavado? Não dá. Vai ter que voltar. Aí você até desanima. Já aconteceu isso comigo. Estava indo fazer alguma coisa, estava indo para algum lugar, e acontece uma coisa e minha esposa falou, vamos? Falei, vou não, desanimei. Deixa para lá. Não vou não, desanimei. Mas é o desânimo momentâneo. Daqui a algumas horas vai passar, daqui a alguns minutos vai passar, ou no máximo amanhã. Dorme, quando você acordar amanhã, aquele desânimo já passou. Você volta a estar pronto para fazer tudo o que tem que ser feito. Mas existe um outro tipo de desânimo, que é o desânimo permanente, que esse tem sido o estilo de vida das pessoas. Não importa o que aconteça, as pessoas acordam desanimadas e vão dormir desanimadas. As pessoas têm adotado o desânimo como um estilo de vida. Deixaram de estar prontas a fazer o que tem que ser feito. A todo momento não estão prontas. E existem pessoas que adotaram isso como uma forma de viver, uma forma de caminhar. E quando você acorda, que você olha para a pessoa, ela está desanimada. Chegou no trabalho, olhou para aquela pessoa, está desanimada. Chegou na igreja, olhou para a pessoa,
ela está desanimada. Em qualquer lugar que você olha para a pessoa, ela está se arrastando, igual uma lesma, desanimada. Por que isso está acontecendo? Porque ela está desanimada, está abatida, está sem o desejo, está sem a força da prontidão em continuar fazendo o que ela tinha que fazer. Então você fala que tem que fazer um arroz, vai se arrastando para fazer o arroz. Se fala que tem que tomar banho, já não gosta, vai se arrastando para tomar banho, vai murmurando para tomar banho. Para que tomar banho todo dia? Está acabando a água do planeta, tem que economizar água. Passa só um paninho úmido, tá bom? Né? Se fala que tem que trabalhar, vai se arrastando para o trabalho. Se fala que tem algum encontro, alguma coisa na igreja, no ministério, vai se arrastando, vai reclamando. Por que isso? O desânimo. O desânimo permanente é possível. Não é errado, não é pecado. Isso pode acontecer nas nossas vidas. Acontece uma situação, você desanima hoje, desanima agora. Mas daqui a pouco passou, resolveu, não tem problema nenhum nisso, irmão. Mas o grande problema tem sido o desânimo como estilo de vida. Pessoas adotaram o estilo de viverem desanimadas o tempo todo. Não tem mais ânimo para nada. Ou então não tem ânimo para uma determinada situação. Está contra uma determinada situação. Deixa eu passar um vídeo para vocês aqui. Vocês aprenderem um pouquinho mais junto comigo. Através de um breve testemunho. Pode apagar todas as luzes para ficar melhor. Na verdade, minha paixão é caiaque e meu vício é o skate. Essa é a minha grande terapia. Quando eu estou estressada, andar de skate é a melhor coisa que tem. Eu tenho uma doença rara, conhecida popularmente como a doença dos ossos de vidro ou a doença dos ossos de cristal. Eu até brinco que se é pra ter, vão ter uma coisa chique, né? Então, a doença dos ossos de cristal é mais bonito, mais pomposo do que ossos de vidro. Ela traz uma fragilidade óssea muito grande. Só no parto eu quebrei as 2 pernas, os 2 braços e as costelas. A gente parou de anotar e contar, mas a gente estima que eu tive pouco mais de 300 fraturas na vida. Então a doença é muito grave. Porém, dá para viver uma vida normal. Estudei em escola normal, acabei de estudar, fui trabalhar como todo mundo. E eu até brinco, falei, gente, mas você trabalha? Eu falei, gente, cadeirante que não trabalha é filho de rico. Filho de pobre não tem essa não, chuchu, tem que ir pra luta. Eu conduzi a tocha olímpica e a tocha paralímpica. A tocha olímpica eu conduzi aqui em Macaé. A tocha paralímpica eu carreguei no Rio, que também foi incrível, que foi no centro do Rio, pleno Rio Branco, coração do Rio de Janeiro. E você vê que você está fazendo parte de uma história milenar do esporte. Foi também uma experiência muito emocionante, assim. Eu acho que minha família é minha grande inspiração, né? Porque se eles nunca desistiram de mim até hoje, quem sou eu para desistir? Falaram que eu não passaria de 1 ano de vida, eu vou fazer 36. Falou, olha, eu até tenho uma doença, mas eu acho que o mundo está muito mais doente do que eu. Ou a pessoa é cardiopata, ou a pessoa tem problema de diabetes. No mínimo, um joanete a pessoa tem. Todo mundo é diferente. Eu acho que eu diria para todo mundo, como um grande aprendizado que eu tenho, é viva o seu dia. Se hoje você pode levantar e vir para a praia e pegar uma praia, venha hoje. Você sabe se amanhã vai estar sol, se amanhã vai estar chovendo, se amanhã você vai acordar com enxaqueca. É hoje que você pode fazer, então vai lá e faz hoje. Sinceramente, eu não sei se você vai ter coragem de inventar desculpas para continuar desanimado de alguma coisa. Às vezes nós inventamos desculpas externas para justificar o nosso desânimo. Mas o desânimo ele não pode ser justificado com questões externas. O apóstolo Paulo está nos ensinando. O desânimo é um problema interno. Ele fala, isso não tem nada a ver com um homem exterior que envelhece dia após dia. O desânimo está ligado ao homem interior.
Por isso, nós não desanimamos. Aí o apóstolo Paulo dá a forma para não desanimar. Por mais que o homem exterior se envelheça todos os dias, o homem interior se renova dia após dia. O nome dessa menina é Thaís. Esses tempos atrás eu estava ali pedalando com Radassa e Azaf lá na lagoa, e a gente encontrou com ela lá andando de skate, amarradona, feliz, rindo. E aí eu conversei um pouquinho com ela e fui pesquisar também. E tem um amigo meu que trabalha com ela trabalha na Petrobras, ela é concursada da Petrobras, funcionária da Petrobras mesmo. E eu conversando com esse amigo, ele falou sobre esse vídeo, eu entrei e assisti esse vídeo e nos dá uma grande lição, um grande testemunho. A gente fica inventando coisas externas para justificar o nosso desânimo. E na verdade isso está errado, porque o desânimo não é externo. Porque se o desânimo fosse externo, viesse por causa de circunstâncias externas, essa menina tinha todo o motivo do mundo para não sair da cama dela. Você viu? Ela falou que o hobby dela é caiaque e o vício dela é skate. E ela estava mesmo, quando a gente passando de bicicleta na ciclovia, ela estava amarradona, voada, ó, com o skate, passou, desviou da gente assim, falei, Jesus, quase que me atropela ainda. E o detalhe, como ela falou, ela tem uma doença rara, que os ossos dela são muito fracos e qualquer coisa quebra. Você tem noção do risco que essa menina está exposta andando de skate? Ela contou que o médico dela, ela estava lá, primeira vez que ela foi andar de skate ali na lagoa, na hora que ela botou a roupa todinha, que ela sentou em cima do skate, quem passou de carro, o médico dela, abriu o vidro. Ela estava se recuperando de uma cirurgia que ela fez de uma fratura. O médico abriu o vidro e falou assim, você tem certeza? Ela falou, tem. Você tem noção do risco que você está exposto? Falou, eu tenho, mas eu vou mesmo assim. Ele falou, ó, não arruma problema pro meu lado não. Fechou o vidro e foi embora. E está ela aí. Então, nós vemos que a questão do desânimo não é uma questão interna, é externa. Porque se fosse, ela tinha todo o motivo do mundo de não querer fazer nada. Mas é uma questão interna. E ela resolveu essa questão interna. E ela decidiu estar pronta para fazer o que tem que ser feito, independente das suas limitações físicas. Em algumas outras mensagens, em alguns outros momentos, eu vou falar com vocês sobre motivação. E quando eu for conversar, ensinar você sobre isso, eu vou lembrar de você isso que nós falamos e que nós assistimos hoje. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Samuel. Vou te mostrar algo aqui para a gente fechar o raciocínio e poder orar hoje nesse sentido. 1 Samuel capítulo 30. Eu fiquei impactado, constrangido, quando eu vi ela pessoalmente, quando eu conversei, depois quando assisti esse vídeo. Tem outros vídeos na internet, o nome dela é Thaís Peçanha. Aí, Evelyn, Peçanha. Depois você procura e assistem vários outros vídeos dela. 1 Samuel capítulo 30, versículo 1. Continua aí a regra, ajuda a pessoa que está do seu lado aí, compartilha a Bíblia com ela. Quem achou, diz amém. Então vamos nessa. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinha levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e as suas mulheres e os seus filhos, as suas filhas, eram levados cativos, sequestrados. E então Davi e o povo que se achava com ele, que eram os seus soldados, seus valentes,
ergueram a voz e choraram. Então o que Davi e os valentes de Davi fizeram diante de uma situação, e uma situação muito grave? Davi estava acampado com os seus homens num lugar chamado Ziclag, e eles saíram para lutar. E quando chegaram de volta, eles saíram para lutar contra os filisteus. E quando voltaram no final da tarde para sua aldeia, para o seu acampamento, estava tudo queimado, e as mulheres, as crianças e os bens não estavam mais lá. Os amalequitas, um outro povo, tinha visitado aquela aldeia, tinha roubado todo mundo, sequestrado os filhos e as mulheres, roubado os bens e tacaram fogo na aldeia todinha. E então quando Davi e os seus valentes chegam, homens que espalharam medo, terror por toda a terra, homens muito valentes, mas eles chegam e veem essa situação, e o que nós terminamos de ler aqui, o que eles fizeram? Choraram. E então Davi e os seus homens choraram, e diz que choraram em alta voz, gritaram muito enquanto choraram. E olha aqui o que o texto diz: até não terem mais força para chorar. Choraram, gritaram, prantearam muito, até não ter mais força para chorar. Sabe o que é não ter força para chorar, irmão? Se não tem força para chorar, não tem força para levantar, não tem força para brigar, não tem força para lutar, não tem mais força para nada. Não sei se um dia você já passou por uma adversidade muito severa na sua vida, a ponto que você chorou tanto que você perdeu a força física. Mas isso acontece. A pessoa ela fica esvaída de forças e não tem força para mais nada, nem mesmo para chorar. Versículo 5. Também as mulheres de Davi foram levadas cativas. Versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Como se não bastasse toda a situação, começaram a culpar a Davi. Se a gente não tivesse saído para lutar contra os filisteus, se a gente estivesse aqui, se a gente tivesse deixado alguém vigiando, isso não tinha acontecido e tal. Começaram a culpar Davi porque perderam as suas mulheres e seus filhos, e a sua aldeia foi queimada. E então chegaram a cogitar, os valentes, os homens que eram fiéis, leais a Davi, chegaram a cogitar a possibilidade de apedrejar Davi. Em meio à angústia, à amargura, o desespero daquela situação. Porém, a história não acabou. A história ela vai se concluir agora. Olha aqui para mim. Ponto e vírgula. Isso aqui quer dizer que parece que acabou, mas não acabou. Continua. Olha aí para sua Bíblia. Porém, Davi se reanimou no Senhor. Porém, Davi recobrou o ânimo no Senhor seu Deus. Em outra versão, porém Davi renovou o ânimo no Senhor seu Deus. E então a história continua. Depois que Davi renova o ânimo no Senhor, recobra o ânimo, Davi levanta, seleciona alguns valentes, persegue, vai atrás dos amalequitas, encontra eles, luta contra eles, vence, põe as suas mulheres e seus filhos e traz todo mundo de volta e depois reconstrói a sua aldeia. E então sofreram um grave problema, mas porque renovaram o ânimo no Senhor, conseguem voltar e restaurar, reconstruir, restituir aquilo que havia sido roubado. Qual é o problema de tomar o desânimo como um estilo de vida? Exatamente esse aqui. Porque quando nós somos abatidos por alguma coisa, sofremos uma coisa muito grave, o desânimo vem, é normal que isso aconteça. Mas se a gente passar a vida toda desanimada depois daquilo ali, nunca mais seremos restaurados, nunca mais seremos restituídos naquilo que nós perdemos. Porque se Davi e os seus homens decidem ficar desanimados, entrar em depressão e ficar lá em Ziclag queimada o resto da sua vida, as suas mulheres, os seus filhos e seus bens teriam continuado viagem com os amalequitas.
Eles teriam levado para cada vez mais longe e nunca mais Davi tinha recuperado os seus familiares e os seus bens. Mas foi porque Davi recuperou o ânimo, renovou o ânimo, recobrou o ânimo no Senhor seu Deus, que ele teve força para levantar e ir conquistar de volta aquilo que era dele. E então hoje o Senhor traz exatamente essa estratégia para mim e para você. É inevitável passarmos por momentos de desânimo na nossa vida, na nossa jornada. Muitas das vezes o desânimo nos alcança por diversas portas nas nossas vidas. Mas a instrução que está sendo dada para mim e para você hoje, por mais que venha o desânimo precisa ser momentâneo. Eu preciso renovar o ânimo no Senhor. Eu preciso recobrar o ânimo no Senhor. E a partir daí, novamente estar disposto para fazer o que tem que ser feito. Por isso que o apóstolo Paulo disse, por isso nós não desanimamos. Se o homem interior sofre alguma coisa, o homem exterior sofre alguma coisa e envelhece, deprecia, tudo bem. Mas o homem interior, ele se renova dia a dia. E nós vemos aqui Davi fazendo exatamente o que o apóstolo Paulo nos ensina. Indo lá e renovando o ânimo no Senhor. O seu corpo físico estava esmorecido. Ele havia chorado até não ter força para mais nada. Mas teve força para renovar o ânimo no Senhor. Vai ter dia que você não vai ter ânimo, não vai ter força para nada. Mas para orar você precisa ter. Para chorar diante do Senhor você precisa ter. Para cantar uma canção de adoração diante do Senhor você precisa ter. E eu garanto para você, meus irmãos, quantas vezes eu já cheguei em casa em pedaços. Quantas vezes eu cheguei em casa me arrastando por causa de coisas que aconteceram. Mas foi só colocar uma canção, apagar as luzes, me dobrar diante do Senhor, chorar aos pés dele, adorar nos pés dele. E eu saí dali daquele momento renovado, restaurado. Quantas vezes nós já nos reunimos na nossa quinta-feira, na nossa reunião dos pastores, e nós confessamos isso, a gente chegava lá cansado, a gente chegava lá destruído, chateado, angustiado por uma série de situações, mas saía dali renovado, parecia que a gente tinha ido para um retiro, parecia que tinha ido para um spa, parecia que estava em um hotel fazenda, parecia que tinham passado nas férias. Saímos renovados. Porque a presença do Senhor tem esse mistério de renovação. E então perceba que Davi renovou, recobrou, buscou o seu ânimo no Senhor. E quando Davi busca o ânimo no Senhor, o seu ânimo é renovado, o seu ânimo é restaurado. Irmão, se você perdeu algo e ficou desanimado pelo que você perdeu, talvez tenha sido uma oportunidade, talvez tenha sido um relacionamento, uma empresa, um familiar, não sei o que aconteceu. Se você foi abatido por algo que você perdeu, você tem toda a razão, eu te respeito. Mas presta atenção, chegou a hora de renovar o ânimo no Senhor. Porque só tem um jeito de você ser restituído. Só tem um jeito de Deus restaurar isso que aconteceu. Reparar de alguma forma isso que aconteceu na sua vida. É você estando disposto a fazer o que tem que ser feito novamente. Por isso, independente, meu irmão, do que aconteceu, a hora de chorar já passou. Chegou a hora de renovar o ânimo no Senhor e levantar para a luta, levantar para a batalha, para a conquista, para a vitória, para a restituição de Deus sobre a sua vida. E então Davi nos ensina essa estratégia: renovar o ânimo no Senhor. Porque o apóstolo Paulo fala, é normal o corpo físico envelhecer, mas o homem interior, a nossa alma, as nossas emoções precisam ser renovadas dia após dia. Se coloque de pé no seu lugar. Eu quero orar com você. E eu quero pedir ao Senhor por essa graça aqui nessa noite. Eu quero pedir ao Senhor que venha em sua graça, com o seu renovo, renovando os nossos ânimos aqui nessa noite e derramando sobre as nossas vidas aquilo que nós precisamos nessa noite. É nos reanimarmos no Senhor. Feche seus olhos, por favor.
Senhor, nessa noite eu quero orar pelos meus irmãos, Pai. Nessa noite eu quero abençoar a vida de cada um deles, Senhor. Que ao longo da sua caminhada, ao longo da sua jornada, passaram por muitas dificuldades, passaram por muitas adversidades, algumas tão recentes que acabaram de acontecer agora, Senhor, outras a médio prazo e outras questões tão antigas, Senhor, mas questões que vieram trazendo como consequência o desânimo sobre a vida delas. Nós sabemos que é normal o nosso corpo físico envelhecer, se depreciar, mas as circunstâncias acabaram atrofiando, envelhecendo, depreciando a alma, as emoções dos meus irmãos também. E com isso foram se tornando pessoas desanimadas, foram perdendo o ânimo em determinadas situações, em determinadas coisas, foram abrindo mão do poder, da autoridade de desistir, de trabalhar, de ajudar, de amar. Pessoas que foram perdendo o amor pelo ministério, pessoas que foram perdendo o amor pela sua família, pessoas que perderam o amor pelo chamado, pessoas que perderam o amor pela sua profissão, pessoas que perderam o amor por questões como um todo, por causa do desânimo, porque foram abatidas pelo desânimo. E nós estamos orando, Senhor, por pessoas que muitas das vezes fugiram de armas tão sérias, tão severas, como vícios, pecados sexuais, como mentira, inveja, como violência, como roubo. Ah, Senhor, pessoas que resistiram, Senhor, a tantas armadilhas nas suas vidas, Senhor, mas foram pegas pelo desânimo, Pai. Circunstâncias trouxeram o desânimo sobre a vida delas. Pessoas que choraram como Davi e seus guerreiros, choraram até perder suas forças, até não ter mais forças, e ficaram ali caídas, prostradas. Ah, Senhor, como eu tenho visto pessoas assim. Nessa noite o Seu Espírito também me mostra, me revela pessoas que estão assim, Pai, dessa forma aqui nessa noite, que tinham perdido o ânimo, que perderam a paixão, Senhor, por áreas da sua vida, Pai. Ah, Senhor, mas nessa noite nós temos uma oportunidade ímpar, Pai. Sabemos que somos atingidos pelas circunstâncias, sim, Pai. Davi foi atingido por uma circunstância muito séria. A sua família foi atingida. Sua esposa foi sequestrada, seus filhos sequestrados. Sua aldeia, sua cidade foi queimada. Ah, Senhor, nos identificamos com isso, Pai. Temos passado por um tempo de crise no Brasil, no Rio de Janeiro, em Macaé. Os nossos negócios, nossa família tem sofrido essas consequências. Tantas coisas mudaram nas nossas vidas. E muitas das vezes essa pode ter sido a porta do desânimo na vida de algumas pessoas, Senhor. Ah, a cidade de Davi foi queimada, Pai. Sua família foi sequestrada, Pai. E eles choraram porque são pessoas, são humanas, é normal isso acontecer. Ah, Deus, quanto nós já choramos, quanto nós já pranteamos, Senhor, por uma perda, Senhor, por um luto, por algo muito sério que nós sofremos na nossa caminhada, Pai. E não existe nada de errado nisso. Mas o que nós estamos aprendendo aqui nessa noite, Pai, é que esse desânimo não pode se tornar um estilo de vida sobre nós. Hoje nós precisamos renovar o nosso ânimo. Hoje nós precisamos recobrar o nosso ânimo no Senhor. E Davi nos ensina uma fórmula, uma estratégia. Davi renovou o seu ânimo no Senhor teu Deus. Ah, Senhor, nós estamos aqui nessa noite para reconhecer, para confessar que só tem um lugar que nós podemos recuperar o nosso ânimo, que só tem um lugar que nós podemos recuperar o nosso fôlego, que é diante do Criador. Porque lá em Gênesis, quando o homem estava sendo feito pelas mãos de Deus, aquela escultura de barro sendo feita à imagem e semelhança de Deus, estava tudo pronto, o corpo físico estava pronto, o homem exterior estava pronto, mas ainda faltava um detalhe. E esse detalhe veio
quando Deus soprou o fôlego de vida sobre as narinas de Adão. Ah, Senhor, então nós sabemos que não é um remédio, nós sabemos que não são palestras motivacionais, mas nós sabemos, Senhor, que não são coisas externas que podem renovar o nosso ânimo. Só existe uma forma de renovarmos o ânimo, é através do Senhor nosso Deus. Então nessa noite, Pai, por mais que pessoas estejam como esse boneco, como Adão, só um corpo físico, Senhor, mas estejam sem fôlego, Senhor,